estávamos a falar há pouco, uma vez para redirecionar outra vez a Bora, conversa, vamos a isso. porque que é para refrescar aqui um bocadinho. Eu conheci-te num set de um filme, que foi o The Nothingness Club, realizado pelo Edgar Pera, que foi uma coisa muito especial, que toda a gente partilhou Sim. nesse momento, embora tenhas estado pouquinho tempo, né? Tiveste cerca de 2, 3 dias. Mas, 3 dias. 3 dias, sim. Mas foi muito especial para mim, porque isto tem uma. Há duas questões que se vão ramificar desta questão. E depois vou passar a batata quente ao Cristiano, eventualmente, se ele quiser falar sobre isso. Até porque ele já viu o primeiro episódio da série Evento Norte. Portanto, certa noite estava eu com a malta e aí siga a falar com aquela track que ele já chegou. O pessoal todo assim, alunos teus, ex-alunos teus, assim. E eu assim, eu vou falar com a pessoa que. Tá bem, vamos então. E fomos e tal, porque é sempre aquele bicho-papão, quando, não é? Quando estás. Há aquele distanciamento que é positivo, uma espécie de idolatração, de certa forma, não é? Quando vais falar com uma pessoa que tu vês em palcos, e há bocado estávamos a falar disso, não é? Que tu chegaste depois a contracenar com pessoas que estavas em palco. E depois isso aconteceu-me de certa forma, porque tu participaste de uma cena onde eu estava diretamente envolvido e tivemos ali. Uma troca, não é? E foi muito interessante Sim. porque foi tipo, caiu-me um bocado a ficha de isto está a acontecer, eu estou aqui a representar com o Paulo Calatré e foi muito interessante e foi incrível. E eu queria te perguntar, lá está, falámos muito do Vento Norte e o Cristiano depois eventualmente vai falar acerca disso porque acho que é muito importante e é uma coisa que está a acontecer e tens e deves fazer publicidade. Mas antes disso, quando é que foi a primeira vez que te aconteceu que talvez o que me aconteceu a mim, que foi, estavas a fazer uma coisa e a dizer, isto está a ser inacreditável, como é que eu me vi nesta? Lance da pergunta. O primeiro espetáculo que eu fiz numa grande companhia foi na Seiva Troupe. Okay. Foi assim o primeiro espetáculo que me convidaram para trabalhar como ator. E de repente estou a trabalhar com pessoas que eu via no palco, que é o caso do meu querido Jorge Vasques, que infelizmente já faleceu, que se tornou tio de muitos de nós, porque era uma pessoa de uma geração um bocado mais velha, mas que era um gajo da nossa idade no coração e na alma. E portanto que se dava muito bem connosco. Aquilo era um espetáculo sobre uns miúdos que iam para o seminário. E eu era o único que depois não ia e acabava por me casar, embora fosse muito religioso. Portanto, aquilo era um grupo de miúdos, não é? Que era eu, o Frias, o Gilberto Oliveira, o Eurico. Éramos assim uma série de miúdos, não é? Eu era um bocadinho mais velho que os outros e tal. E de repente estou com pessoas como o Jorge Vasques, não é? Que tu vês, que eu tinha visto no Teatro Nacional, a fazer montes de coisas. Mas eu não, por exemplo, com o Jorge Vasques e na altura também o Frazão, não é Frazão, como é que ele se chama? Esqueci-me agora do nome. Só que eu, no meu caso, como já tinha um mau artista e como já tinha sido cenógrafo e como tinha sido maquilhador, eu já conhecia o Jorge do Nacional porque eu já tinha trabalhado, tinha estagiado no Teatro Nacional e tinha feito maquilhagem para o Teatro Nacional. Mas, por exemplo, eu lembro-me da primeira vez que o Nuno Carinhas me convidou para ir trabalhar para o Nacional, que foi precisamente para substituir o Jorge Vasques, que tinha falecido e que estava a fazer o espetáculo. E eu, ao princípio, não queria fazer, mas o António Durães disse, tu eras tão amigo dele, não achas que ele ia ficar contente? E eu achei que era uma boa homenagem e fui. E ainda bem que fui, porque foi uma belíssima homenagem ao meu querido Jorge Vasques. E de repente eu lembro-me de algumas pessoas lá olharem para mim e dizerem assim, o que é que estás aqui a fazer? Vens-nos maquilhar? Estás a ver? Mas pronto, tive isso se calhar um bocadinho mais tarde, por exemplo, na televisão, no cinema. As primeiras vezes que fui fazer cinema, tive essa cena e eu sei qual é a sensação, não é? De um gajo ficar assim, tipo, agora estou a contracenar com esta pessoa, espero que isto corra bem, porque há um misto de nervosismo e de reverência e de chegares lá e de estás bom, São Paulo, parece que estás ali. E de repente as pessoas são como se calhar tu depois sentiste que eu era, são uns porreiraços. É isso, foi. São seres humanos também. Agora estão aqui a gabar a dizer são porreiraços. Não, mas são seres humanos, de facto. Não, mas és, sem dúvida alguma. Claro que pelo meu caminho já encontrei pessoas que são vaidosas e que têm um ego, mas... Não tem a ver com a profissão nem com a área, tem a ver com as pessoas em si, né? Sim, mas é uma minoria.
Pá, e essa reverência que eu também sinto e esse nervosismo, e às vezes ainda me acontece, se for aqueles atores que tu dizes assim, este gajo é um gajo do caraças. Mas depois tens que fazer o clique, e é aquilo que eu te digo, depois quando Tens de te começo... mandar para os leões, não é? Não, depois quando começa acontece-me aquilo que falava há pouco, que é... Sais, exato. Não estás E cá. O Paulo portanto, deixa de existir. isso, sim, passa a ser uma contracena, passa a ser um... E eu Pois. tenho uma coisa que eu faço muito nos sets de filmagem, que eu não gosto muito de estar a... Pá, há pessoas que são mais... Eu sou tímido, já vos disse há pouco, e não sou um gajo muito expansivo. Sou aqui, a falar, se tivéssemos numa esplanada, estava também assim. Mas Sim, não sim. sou de chegar a um sítio onde não conheço onde não conheço as pessoas, não sou um gajo de falar muito. Então, como não sou um gajo de falar muito, fico muito na minha cena e depois concentro-me muito naquilo que vou fazer. E quando estou a fazer cinema, então, eu tento estar num estado próximo daquilo que é o estado do personagem, ou daquilo que ele vai gravar. E, portanto, não me dou ares de muita conversa, nem de muitas cenas, e pronto. E isso, às vezes, passo por ser um bocadinho, posso passar às vezes por ser um gajo um bocadinho antipático. Opá, mas lembro-me a primeira vez que fiz um espetáculo com o António Durães, éramos só eu e ele. Pá, e o Durães é para além de ser um professor excepcional, é um colega generosíssimo. E ele, durante aquele espetáculo, a minha relação com ele continuou a ser um bocadinho de aluno, professor, não da parte dele, que ele nunca fez questão de ser meu professor, mas da minha, de lhe pedir conselhos, de lhe perguntar como é que ele achava, o que é que eu podia melhorar. Pá, e de repente foi bom ouvi-lo um dia dizer assim: olha, Paulo, não te sei dizer porque eu fiquei-te a ver como espectador. E portanto, isso para mim foi dos melhores É elogios que eu tive fantástico. Isso é daquele espetáculo, inacreditável. não é? E pronto, e essas coisas são boas, são essas coisas que são boas, mas ao início era assim: como é que eu vou representar com o Durães, meu, não é? Que é É. aquele atorzão.